E oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, e bora para mais um vídeo de sobremesa. Hoje eu venho compartilhar com vocês como eu preparo a minha sobremesa de dois amores com morango, e esse sabor é bem queridinho em qualquer época do ano. E quem acompanha o canal sabe que a maioria das coisas que eu preparo aqui eu faço para vendas, mas você pode preparar essa sobremesa também em uma travessa grande para toda a família. Então, bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final. Eu vou dividir todas as dicas importantes com vocês. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, toda semana tem novidades. E aqui eu vou começar preparando o primeiro creme. Na minha panela, eu vou colocar uma caixa de leite condensado. A caixa tem 395 gramas. Uma colher de sopa rasa de farinha de trigo, aqui ela é um espessante, se você não quiser usar, não tem problema, pode fazer sem. Adicionei na panela 2 colheres de sopa de leite ninho, também é opcional, eu também vou usar ele como um espessante aqui. E 2 colheres de sopa de chocolate em pó, eu usei o 50% cacau. Vou misturar tudo muito bem até diluir. Feito isso, eu vou acrescentar 2 caixas de creme de leite, cada caixinha tem 200 gramas, então dá o total de 400. E aqui eu não vou adicionar gordura, porque o leite condensado e o creme de leite já tem uma boa quantidade de gordura, então no meu caso não precisa. Mas se a sua panela for muito fininha, você coloca uma colher de sopa rasa de margarina sem sal. Misturei tudo antes de levar para o fogo e aqui está em fogo médio. Eu vou mexer sempre até o fim do preparo. E, gente, sobre a farinha de trigo, eu gosto muito de usar no meu recheio. Eu já falei para vocês que ela é um espessante e assim como o amido, quando o recheio começa a borbulhar, a gente tem que cozinhar bem para não dar gosto. E não precisa colocar muito, só um pouquinho já é o suficiente. E eu gosto dela porque tem várias vantagens. A primeira é que o recheio dá o ponto mais rápido. Se você tá fazendo uma produção grande de recheio, eu uso muito a minha panela que mexe sozinho e eu faço no meu fogão a gás. Então, ela ajuda a dar o ponto mais rápido, automaticamente eu vou economizar tempo e gás também. Ela não deixa o recheio cristalizar. Cristalizar é quando você faz o seu recheio, principalmente você vai usar ele no outro dia, e quando você vai usar ele, ele tá com crostinha, ele tá com, assim, parecendo areinha. Isso é cristalizar. E a farinha de trigo, ela tem quase a mesma função que a glucose nos recheios. E também, feito com a farinha de trigo, borbulha menos o recheio, vocês podem reparar nisso. Eu tô passando aqui para vocês porque para muitas pessoas é novidade usar farinha de trigo no recheio, para algumas chega até a ser estranha. Então aqui eu tô passando uma breve resumida para vocês por que eu uso. Eu aprendi a usar farinha de trigo nos recheios, que para mim também foi novidade quando eu fiz confeitaria. Então eu adquiri, para mim foi bem melhor. Ah, gente, uma outra dica também da farinha de trigo em recheios e docinhos. Às vezes você cozinha tanto o seu recheio e o seu docinho que ele acaba ficando puxa. E com a farinha, pelo fato dele dar o ponto mais rápido, você corre menos risco. Mas é tudo muito opcional e de gosto. Ah, eu não gosto, então não use. Aqui eu venho dividir com vocês as minhas experiências, o que dá certo pra mim. E aqui o meu recheio vai começar a borbulhar, eu deixo cozinhar por 4 minutos. E, gente, lembre sempre, se o seu recheio ficar com gosto de amido ou farinha de trigo, é porque você não cozinhou direito, tem sempre que cozinhar. Levantou fervura, não esquece que precisa desse cozimento. E aqui eu vou deixar esse recheio em ponto médio. Eu também não vou deixar ele muito mole, porém é uma sobremesa na travessa, porque aqui eu uso morango. E o morango solta água, então automaticamente esse recheio já vai ficando mais amolecido mesmo. E o ponto desse recheio vai ser quando eu ergo a minha espátula, ele ainda cai em ponto de fio, mas no finalzinho ele já começa a cair em ponto de blocos. Esse é o ideal. Eu vou desligar o meu fogo e vou acrescentar chocolate em barra. Aqui eu estou usando o chocolate nobre. Aqui eu tenho 30 gramas de chocolate, eu estou usando o blend. Acrescento e vou mexer até
até derreter esse chocolate por total. Aqui é só para dar um sabor a mais, se você não quiser usar também não precisa, você pode trabalhar somente com o chocolate em pó. Chocolate totalmente derretido, agora eu vou transferir para um recipiente todo o recheio, vou colocar um plástico em contato, vou deixar esfriar totalmente, eu deixo sempre esfriando em temperatura ambiente. Agora eu vou preparar o recheio de leite ninho, aqui vai um pouquinho a mais de quantidade de leite condensado e creme de leite. Aqui na minha panela eu vou colocar 1,5 caixa de leite condensado. Também vou acrescentar 1 colher rasa de farinha de trigo. Aqui eu acrescento um pouquinho a mais de leite ninho, porque aqui além dele ser um espessante, ele também vai saborizar. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa. Gente, eu falo leite ninho porque eu tenho muito costume com o ninho mesmo, mas você pode usar aí o leite em pó da sua preferência. Vou mexer aqui até diluir por total e vou acrescentar 3 caixas de creme de leite. E aqui eu estou preparando a quantidade para 2 travessas. Então, se você quiser fazer uma travessa só, você precisa dividir a receita. Vou mexer tudo muito bem e vou levar para o fogo médio, a mesma coisa do recheio de chocolate, e vou mexer até o fim do preparo. E algumas receitas eu não consigo trazer uma só para vocês para ficar mais fácil, porque aqui essas duas eram encomenda. Então, eu já aproveito e gravo para trazer para vocês. E aqui, como eu falei para vocês, vou mexer sempre até o fim do preparo. Aqui está em fogo médio. E esse recheio de ninho, ele dá o ponto mais rápido. E, gente, se vocês tiverem uma panela maior, principalmente se vocês forem fazer uma travessa só, vocês podem fazer a quantidade de recheio todinha, que nem eu tô fazendo aqui de ninho, e saborizar de chocolate no final. Deu ponto, você divide na travessa e saboriza de chocolate. É bem mais fácil assim, eu uso muito a minha panela que mexe sozinha, porque assim acelera a produção, mas eu não gosto muito de trazer aqui no canal, porque muitas pessoas ficam com dificuldade. E aqui já chegou no ponto, é a mesma coisa do outro, eu ergo a espátula, ele cai um pouquinho em fio e depois ele começa a cair em blocos. E aqui ele já tá bem cremosinho, e lembrando que depois que ele esfria, ele pega mais consistência, e eu também não posso deixar ele muito mole, porque eu vou colocar a fruta. E aqui para recheio branco, toda vez que eu desligo o fogo, eu mexo aí mais ou menos uns 3 minutos para ele já começar a resfriar e ele não ficar escuro. E agora é só transferir todo o recheio para o recipiente, colocar um plástico em contato e deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente. E agora eu vou falar para vocês sobre a embalagem. Hoje eu tenho certeza que ninguém vai ficar com dúvidas. Eu vou usar a embalagem da marca Galvanotec. Ela tem a capacidade total de 2 litros. 1 litro na embalagem de baixo e 1 litro na tampa. Essa é as referências que o fabricante passa. E a outra embalagem é do mesmo fabricante, porém ela é menor, ela tem o mesmo modelo, mas, gente, ela é minúscula. E a referência dela, olha lá, gente, é G34P, tem uma letrinha ali para mostrar que tem uma diferença. E essa menor, a capacidade da embalagem toda é de 1 litro, 500 ml no recipiente e 500 ml na tampa. Tô mostrando para vocês a diferença na palma da mão. Essa pequenininha dá quase a palma da minha mão mesmo. Mas, gente, a minha mão é bem grande, tá? Dá sim para fazer sobremesa nessa embalagem. Aí é tudo pela metade, né? O preço também seria pela metade. Ou se você não quiser trabalhar com essa embalagem, você pode usar a saladeira, que eu uso muito a saladeira mesmo. Só que a saladeira tem a capacidade de 1,4 litros. E eu gosto sempre de diferenciar. A saladeira eu monto um tipo de sobremesa, o pote maior ali da Galvanotec, uma sobremesa, e o menor outro. As taças eu também gosto de sempre ter uma diferença. Mas é gosto meu, tá, gente? Vocês podem fazer tudo numa travessa só ou tudo na taça.
Agora, partindo para a montagem, lembrando que essa quantidade de recheio, eu vou fazer 2 sobremesas na travessa maior, que é a G34. Aqui tá o meu recheio de ninho, olha como ele fica bem cremoso. E bem suave também fica esses recheios, porque eu equilibro bem com o creme de leite. E aqui é o recheio de brigadeiro ao leite, olha como ele fica brilhoso e cremoso. Agora, para a montagem, aqui eu já coloquei uma pequena camada de recheio de leite ninho. Vou colocar o morango, que eu cortei ao meio, eu cortei o morango 3 vezes. Vou colocar ele deitado, porém eu gosto de trabalhar ele em pezinho, porque esse morango tava muito grande, então ele ia me atrapalhar na montagem. Mas aqui é só para decoração, só para ficar bem bonitinho. Vou distribuir na travessa inteira. Depois eu vou colocar morangos picados no meio, e esses morangos já estão higienizados. Eu gosto sempre de lavar os meus morangos com talinho verde, assim puxa menos água. Quem acompanha aqui o canal já deve estar cansado de ouvir isso. Distribuindo aqui o morango, eu vou colocar mais uma camada de recheio de leite ninho. Vou ajeitando bem com a ajuda da colher, porque essa sobremesa o visual conta muito. Feito isso, eu vou colocar massa de bolo. Essa sobremesa é totalmente opcional, você pode trabalhar com massa ou somente o recheio mesmo. Como eu faço para vender, eu coloco um pouquinho de massa para dar um equilíbrio no sabor e também por conta da economia, né? E aqui eu trabalho com as 2 massas, a de chocolate e a massa branca. Mas, gente, é totalmente opcional, você pode trabalhar com uma massa só. Aqui, pra mim, é mais fácil, porque eu já tô preparando um monte de sobremesa, então eu tenho. E eu também gosto sempre de ter um diferencial. Aqui eu dou uma leve umedecida, porque tem a fruta e eu ainda vou fazer outra camada e vou umedecer novamente. E vou ajeitando com a colher para ela ficar bem prensadinha. Essa calda é uma calda de água e leite condensado, mas você pode usar aí a calda da sua preferência. Feito isso, eu venho com a massa branca. Já tem receita dessas 2 massas aqui no canal. E para essas 2 sobremesas, eu usei bem pouquinho. E faço a mesma coisa que eu fiz com a massa de chocolate. Coloco a massa, umedeço e ajeito bem com a ajuda da colher. E eu gosto também de dividir a massa para ter o contraste de cores aqui na travessa. Eu comecei com o brigadeiro de leite ninho, que é branco, aí eu venho com a massa de chocolate e vou colocar agora a massa branca para eu finalizar com o brigadeiro ao leite, que é mais escuro. Mas é tudo opcional, como eu falei para vocês, façam aí do jeito que vocês preferirem. Se quiser só recheio, também vai ficar gostoso. É como eu sempre falo, quando você vê uma receita e você dá o seu toque, a sua característica, ela fica melhor ainda. E agora eu vou repetir o processo com recheio. Aqui eu já coloquei morangos e nessa parte eu não gosto de deixar o morango ir pra lateral ali da travessa. Eu gosto de deixar ele mais no meio mesmo e eu vou distribuindo o brigadeiro em colheradas para ficar mais fácil para eu ajeitar. Terminando de distribuir o recheio, eu vou peneirar leite ninho por cima, só para dar uma vedada, para na hora que eu finalizar a decoração, não ficar tudo ali escurinho. E na lateral da travessa, eu vou fazer uns trabalhinhos de bico. Aqui eu estou usando o bico 1M da Wilton. Eu já tenho chantilly batido na minha manga de confeitar. E eu estou usando esse chantilly aqui, que ele é muito gostoso, gente. E vocês sempre perguntam, né? Qual chantilly eu uso. Ele purinho mesmo, ele é bem saboroso. E aqui eu vou fazendo uns trabalhinhos, mas a decoração é totalmente opcional. Aqui eu estou fazendo para vender, então eu tenho que pensar em decorações que facilite a minha vida e também que eu não gasto muito. Depois dos trabalhinhos de bico, eu vou colocar morango, que eu cortei ao meio,
para decorar. Eu deixo o talinho verde porque eu acho mais bonito. E, gente, antigamente, quando a bandeja de morango era R$ 1,99, eu colocava o morango inteiro, porque fica assim mais bonito. Mas a gente tem que ir se adaptando com tudo também, então eu já coloco morango assim. E aqui, para finalizar a decoração, eu vou colocar brigadeiro e o docinho de leite ninho. Eu não mostrei fazendo porque eu sempre deixo pronto para acelerar. Mas a decoração você pode finalizar aí do seu gosto. Se você for fazer para sua família, eu acho que ficaria legal você encher de docinho, que quem não gosta de brigadeiro e beijinho. Ah, gente, eu também não falei para vocês. Tem gente que conhece os recheios Dois Amores quando são 2 brigadeiros feitos com chocolate. O chocolate ao leite no brigadeiro preto e o chocolate branco no brigadeiro branco. Mas aqui a gente dá o nome dessa sobremesa também de Dois Amores, porém não tem o chocolate branco no brigadeiro de ninho. Então, dependendo do lugar, pode conhecer essa sobremesa com outro nome. E agora eu vou falar para vocês por quanto eu vendo. Eu vendo essa sobremesa por R$ 75,00, que é mais ou menos o padrão das sobremesas que eu faço nessa travessa. Essa receita me custou R$ 39,40. Mas aqui, gente, é só o custo da receita, tem os custos invisíveis que o aplicativo mesmo coloca. E lembrando que esse custo me rendeu 2 sobremesas. E, gente, eu não mostrei pra vocês como a sobremesa fica por dentro, porque era encomenda, não tinha como eu partir. E se eu não fizer assim, encomenda e já gravar pra vocês, eu não consigo trazer muitas sobremesas aqui pro canal. Eu espero que vocês entendam, é que toda vez que eu trago sobremesa, eu gosto de mostrar pra vocês como que fica por dentro, mas essa eu vou ficar devendo. E aqui a sobremesa finalizada, eu gosto sempre de finalizar com a etiqueta e o laço de cetim. Eu gosto mais do laço grosso, mas tinha acabado, então eu usei esse mesmo. Aqui eu peso só para vocês terem uma ideia, porque já falei que eu não trabalho com peso. Se você for trabalhar com peso, é melhor você montar a sua sobremesa na balança para você não sair perdendo. E essa sobremesa, ela serve em média 12 porções de 150 gramas. Em média, tá, gente? Pensando ali no peso que ficou a sobremesa. Eu apresento para o cliente em média de 8 a 12 pessoas. E essa sobremesa tem a validade apenas de 2 dias a partir do dia que você faz a montagem dela, por conta do morango. E precisa sempre estar em refrigeração, você precisa passar isso para o cliente sempre. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Deixe também nos comentários se vocês gostaram do vídeo de hoje. E se você ainda não participa do meu grupo no Facebook, nem me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!